Oi, voltei! Como vocês estão? Aqui é a Isabela Carvalho, a criadora do A Matemática é Bela. E eu voltei com um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é lendo e analisando a minha redação nota 10 do SSA. Uhul! Vocês pediram muito, principalmente lá no meu Instagram, que é @IsabelaCarvalho_mate. Inclusive me segue lá, que eu sou super ativa todos os dias por lá. E cá estou eu para ler essa redação. Chop! Chop! Vamos lá! Olha só, aqui vai estar a minha redação completa para vocês. Pra ninguém dizer que é mentira minha, aqui na parte de cima as duas notas 10, tanto do avaliador quanto do revisor. E na parte de baixo também só nota máxima, né? Tanto de um quanto do outro nos itens. Sim. Eles avaliam 4 categorias. Quais são essas, né? TS, que é tema e superestrutura. SA, que é seleção dos argumentos. CA, que é construção da argumentação. E GO, que é gramática e ortografia. Aí, vamos lá. Enquanto eu estiver lendo a minha redação, vai aparecer o parágrafo para vocês. E eu vou falando ao longo do vídeo também, relembrando algumas coisas que eu tinha dito do primeiro vídeo. Tipo, nessa parte aqui eu coloquei o meu tópico frasal e tal. Para vocês poderem perceber como é que eu encaixo cada partezinha que eu falei no vídeo anterior na prática, né? Nas minhas redações. Então vamos lá. O tema dessa redação foi a importância do SUS para a pesquisa e a qualidade de vida das pessoas. Observe que ele aborda o SUS de duas formas diferentes, né? Tanto para a qualidade de vida das pessoas quanto para a área da pesquisa. Então já fica ligado nisso aí. O título eu vou falar por último, porque foi a última coisa que eu fiz. Então a gente vai iniciar a leitura pela introdução. Vamos lá. O Cortiço, obra naturalista de Aloysio de Azevedo, retrata a vivência subhumana das pessoas em um cortiço numa área pobre, de modo que não existia saneamento básico e nenhum mínimo de higiene pessoal, já que tudo era compartilhado e os recursos financeiros eram escassos para eles. Pausa aí. Nessa primeira frasezinha, nessa primeira linha, eu já vi um bocado de erros. Eita porra! Eu já vi 3 que não foram tão grandes para eles tirarem pontos, mas que é bom a gente não cometer. Então eu vou avisar para vocês, ó. Quando a gente coloca obra, filme, série e tal, é bom a gente colocar entre aspas. E eu esqueci disso. Então o Cortiço deveria ter vindo entre aspas. Além disso, o Aloysio é com S e eu escrevi com Z. Eu na hora fiquei na dúvida e acabei errando. E subhumana, o correto deveria ser sem esse H também. Então, eu também fiquei na dúvida e acabei errando isso aí. Mas o resto tá tudo tranquilo. Aí vamos continuar, ó. Tal obra mostra que a falta de acesso à saúde, realidade de muitos brasileiros, traz prejuízos significativos à população. Sendo assim, é de extrema relevância avaliar o porquê de programas como o SUS, Sistema Único de Saúde, serem tão importantes, bem como os fatores que dificultam o seu efetivo funcionamento. Primeiro, muita gente poderia dizer que SUS não precisava explicar, né, a sigla, mas eu sempre gosto de explicar porque eu fico com medo, então eu explico tudo e vocês vão ver isso ao longo do texto mesmo. Além disso, ó, o que foi que aconteceu? Eu iniciei minha introdução com um repertório, que foi o que eu disse a vocês, e essa obra, né, para quem conhece, sabe que realmente mostra uma realidade muito subhumana. Então eles não tinham acesso à saúde, e o SUS é sobre isso, é sobre democratização do acesso, então é algo que realmente remeta à saúde para todos, algo que não existia nessa obra de Aloysio. Então por isso que eu comecei com ela. Depois, nesse outro período, eu fiz um link com o tema, então eu coloquei que essa obra mostra algo que acontece na realidade de muitos brasileiros, né? Então, essa obra, apesar de ser ficção, ela tem traços realistas. Aí no final eu coloquei justamente as nossas duas teses, né? As duas coisas que eu quero trabalhar dentro da minha argumentação. Então o primeiro foi a importância de programas como o SUS e depois o que impede o efetivo funcionamento desses programas. E aí a gente vai agora para os nossos desenvolvimentos. O primeiro, desenvolvimento 1, diz o seguinte, ó. O SUS possui uma importante função social no que tange a garantia do bem-estar coletivo. Esse foi o meu tópico frasal, ou seja, eu vou falar justamente da importância do SUS.
Perceba o quê? Eu peguei no final da minha introdução aquela primeira tese que eu disse que eu iria trabalhar. Qual foi a primeira? É de extrema relevância avaliar o porquê de programas como o SUS serem tão importantes. Então, eu peguei essa primeira tese e vou desenvolver agora no meu primeiro desenvolvimento. Então, é assim que você tem que fazer essa ordem. E aí, eu vou desenvolver esse pensamento. Isso se dá porque, de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social que deve ser garantido a todos. Princípio que está presente ainda na ODS 3, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas. Eu sei que talvez não precisasse, mas é como eu disse, eu sempre explico a sigla. Que se refere à saúde universal como forma de se alcançar o desenvolvimento. E aí o que foi que eu fiz? Eu embasei essa ideia da importância. E embasei não apenas com a Constituição Federal, ou seja, não é algo de relevância nacional apenas. É algo que o mundo inteiro está dizendo que é importante para o desenvolvimento. Então, se o mundo está dizendo, todo mundo está dizendo que a saúde é um fator relevante para o desenvolvimento do planeta, então é porque né? Tá cagota não. Então, eu quis embasar com essa questão tanto nacional quanto mundial, para ratificar ainda mais a importância do SUS, ou dessa democratização da saúde, né? E aí, eu vou agora desenvolver com os meus próprios argumentos, com a minha própria opinião, que é o que eu disse a vocês naquele primeiro vídeo. É bom ter repertório no desenvolvimento e ter também a sua opinião, ó. Eu vou finalizar. Dessa forma, percebe-se que o SUS garante a qualidade de vida da população, visto que boa parte dos brasileiros não teria condições de pagar por atendimentos e tratamentos privados, além de ser um bom espaço para a realização de pesquisas e estudos científicos, já que tem uma grande abrangência regional e populacional. Perceba que aqui, na minha opinião, eu falei das duas coisas que o tema estabelece, que é a importância do SUS, tanto para a qualidade de vida das pessoas, quanto para a pesquisa. Então, nesse final, eu fiz questão de citar essas duas coisas, que eu fiquei com medo de fugir. Então, eu disse assim, não, é importante para a qualidade de vida e para as pesquisas também, pelo amor de Deus. Então, essa foi a parte da minha própria opinião, a minha própria argumentação, entendeu? Aí, a gente chega aqui, esse parágrafo foi totalmente dedicado a isso, da importância e da relevância para o SUS. A gente vai para o D2 agora. Faz-se necessário entender, porém, que existem obstáculos governamentais, os quais impedem o pleno exercício do SUS. O que foi que eu fiz aqui de novo? Ó? Fui lá na minha introdução, peguei a segunda tese, ou seja, o segundo pensamento que eu disse que eu iria desenvolver, que foi, ó, bem como os fatores que dificultam seu efetivo funcionamento. Tá lá na minha introdução, no final dela. E vou desenvolver agora no D2. Então, agora no D2 eu vou falar dos entraves, daquilo que impede que o SUS realmente funcione da forma que deveria, entendeu? Então, olha essa ordem cronológica. Peguei a primeira tese e desenvolvi no primeiro desenvolvimento. Peguei a segunda tese e desenvolvi no segundo desenvolvimento. Aqui eu começo, ó. Tal questão está atrelada à discrepância entre o que é previsto na Constituição Federal e o que de fato ocorre no cotidiano. Situação percebida pelo escritor Machado de Assis ainda no final do século XIX como costume brasileiro, intitulado por ele de Brasil Oficial, aquele que está no papel, e o Brasil Real, a realidade vigente, aquilo que acontece, né? Com isso, os poderes do governo tendem a sucatear o sistema público, direcionando menos recursos a eles, com o objetivo de fortalecer as redes privadas e as elites, para que futuramente haja a privatização e a privação de direitos aos mais pobres. Olha, que crítica! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vê só, o que foi que aconteceu aqui? Depois do meu tópico frasal, eu iniciei uma pequena opiniãozinha, porém eu logo já meti um repertório. Então eu já embasei essa minha opinião, que eu comecei falando, ó, que existe uma discrepância do que
há na Constituição, e eu falei da Constituição onde? No primeiro desenvolvimento, então eu não precisei citar ela de novo, porque eles já sabiam o que é que eu queria falar. Então há uma discrepância entre o que ocorre na Constituição, o que é dito, e o que é real. E aí eu disse, isso foi percebido por Machado. Então ele já falava sobre isso. E aí eu já embasei minha ideia. E depois disso eu dei minha opinião novamente. Que isso, na realidade, é um planejamento, é um sistema, um planejamento político para que haja o sucateamento e também a privatização, né? E aí, no final, eu não só dei a minha opinião, como eu coloquei aqui, ó, para finalizar o parágrafo, tá? Essa movimentação foi estudada pelo geógrafo Josué de Castro, o qual percebeu que não faltam recursos no Brasil, mas sim vontade política para mobilizá-los em prol das minorias existentes, ratificando o descuido e o descaso político com a população. Ou seja, vamos lá. Eu, depois do meu tópico frasal, eu dei uma opiniãozinha que há uma discrepância da Constituição e disse assim, ó, mas não só sou eu que estou dizendo isso, é Machado, já meti um embasamento. E depois eu falei de novo, gente, isso aqui ocorre de propósito, é para privatizar, é para sucatear. Porém, não sou só eu que estou dizendo isso. Josué de Castro também diz isso, ó, porque ele fala justamente que não faltam recursos, falta vontade política para mobilizá-los. Então, eu dei minha opinião, botei um argumento. Dei minha opinião, botei outro argumento, não, botei um embasamento, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu botei minha opinião, dei um embasamento. Botei minha opinião e dei outro embasamento. Então, ó, tá completo, porque tem tanto a minha opinião quanto embasamento. Então, nem ficou expositivo demais. E também não ficou sem nenhum embasamento, sem nenhum repertório. E agora a gente vai ler a conclusão. Vê só. Eu comecei assim, ó. Portanto, medidas são imprescindíveis para melhorar o SUS e o colocar como uma efetiva fonte de pesquisas científicas e de justiça social por meio da saúde. Ou seja, aqui a gente vai ver um breve tópico frasal da própria conclusão, né? Que eu vou falar sobre as medidas. E no caso, eu, de novo, falei tanto da questão das pesquisas, quanto da questão, no caso, eu não repeti, né, a qualidade de vida, eu falei então justiça social, já pegando esse final do desenvolvimento 2, que veio com mais crítica, né, um negócio mais forte assim, então eu já falei sobre justiça social, tá, um negócio bacana. E aí eu vou começar a falar sobre a minha proposta. Vamos lá. Para isso, o Ministério da Saúde, a gente, deve destinar maiores verbas ao SUS, ação, de modo a garantir uma maior estrutura para o programa e a fomentar a continuidade de estudos dentro dele. Finalidade. Depois eu vou terminar de ler o resto, mas aí você pode estar me perguntando, Isabela, e por que não tem o meio modo e nem o detalhamento? Veja, a proposta de intervenção da redação da SSA não precisa ser tão detalhada. Na realidade, não é nem obrigatório que haja uma proposta. Na conclusão, você pode realmente fazer, tipo, o que a gente faz nos trabalhos, sabe? Fazer um resumo, uma conclusão geral, tipo, qual foi a conclusão do seu texto, sabe? Você poderia fazer só isso. Porém, como eu sou muito acostumada com a formatação do texto do Enem, eu me senti mais segura em fazer uma proposta, mas como eu sabia que não era obrigatório ter todos os 5 elementos que o Enem cobra, então eu fiz assim, tá, vou fazer uma proposta mais simples, mais generalista e não vou colocar tantos detalhes, por isso não tem detalhamento, não tem meio modo, então é uma proposta realmente mais geral, não coloquei tantos pormenores, sabe? E aí, por último, eu finalizo assim. Dessa forma, a realidade mostrada por Aloysio de Azevedo, de novo errado. Ixi, Maria. Vixe, nossa. Ficará apenas na ficção e não mais fará parte do cotidiano brasileiro. Ou seja, fiz o que eu disse a vocês, aquele link com a introdução, deixando um texto redondinho, bem bonitinho. E além disso, não fiz um link só com a introdução, mas fiz com o título também. Quando eu estava estudando ano passado, eu vi que as pessoas diziam que era bom fazer com o título, principalmente. E aí o que eu fiz? Coloquei meu título já junto da introdução. Eu vou falar um pouquinho dele para vocês agora, desse processo de construção dele. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o título, vê só. O tema dessa redação era
a importância do SUS para a pesquisa e a qualidade de vida das pessoas, como eu já disse a vocês. E aí eu escolhi colocar esse título, Por Menos Cortiços e Mais SUS. Como foi isso? Eu fiz toda a minha redação, eu deixei isso por último, eu coloquei algumas ideias assim, mas eu deixei para realmente botar o título, fechar por último. E aí, quando eu finalizei a minha redação, eu voltei, então dica, sempre façam o título por último, para vocês verem se o título realmente se encaixa na proposta que a redação de vocês está trazendo, sabe? E aí, o que foi que eu fiz? Eu linkei com a minha introdução esse título. Eu coloquei por menos cortiços, ou seja, colocando cortiço como algo negativo, como algo que não é muito legal. E coloquei por mais SUS, ou seja, a parte positiva do meu título. Então o SUS, eu estou enaltecendo ele. E por que eu fiz isso? O tema ele já traz, ele fala sobre a importância do SUS. Então ele já dá uma conotação positiva para o SUS. Então é algo bom, é algo positivo. E aí eu pensei em enaltecer ele no meu título também, já para fazer esse link com o próprio tema, sabe? Então eu enalteci o título, o SUS no título, colocando que queria mais SUS. E aí, o que foi que eu pensei? Eu queria um título legal e chamativo. E eu achei que ficou interessante porque quando eu coloco a palavra cortiço, a maioria dos professores que vão corrigir isso conhecem essa obra. Então meio que já dá um spoiler do que eu vou trazer principalmente na minha introdução, né? Porque eles já imaginam que vai ser na introdução. Eu acho. Ou será que não? E aí já dá esse spoiler e ele já fica tipo assim, cara, interessante. Como será que ela vai abordar o cortiço dentro do texto dela, sabe? Como é que ela vai linkar cortiço à saúde, por exemplo, que para algumas pessoas não é tão óbvio assim. Então eu quis trazer justamente para despertar esse link. Como muitas pessoas gostam, muitos professores gostam desse livro, né? Já foi algo que chamou mais atenção ainda. Então o objetivo era esse. Eu trouxe um título que remetia à introdução, que trazia um pouco do tema, que colocava o SUS como algo positivo e que instigava as pessoas a lerem um pouco mais o meu texto. Então, dava vontade, eu imagino, pelo menos eu tentei fazer tudo isso. Para dar um pouquinho mais de vontade para as pessoas entenderem como é que eu falei do cortiço e tal. Eu acredito que tenha dado certo. E é isso, e o principal façam depois. Então é isso, esse foi o meu vídeo lendo e analisando a minha redação nota 10 do SSA 3. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Eu fiz com muito carinho e atenção. E se vocês gostaram, comentem aqui, curtam, compartilhem, divulguem para os amigos também, se inscrevam no meu canal. Eu conto muito com a ajuda de vocês, eu quero muito expandir esse meu trabalho. Então é isso, até a próxima, um grande beijo. Até mais!